Boa noite, evangelindos! Tudo bem? Mudamos o dia porque hoje está todo mundo tranquilex. Oh, mentira! Mas tudo bem, né? Vocês separam aí o dia e a hora. Nós agora estaremos todo terceiro sábado do mês online com assuntos referentes à tarefa da evangelização. E nós achamos que o sábado, né, nós temos a esperança de ainda voltar ao presencial, e claro que nós vamos, Deus me livre. O sábado fica mais tranquilo para todo mundo, né? Por causa das atividades nas casas. Então, nós escolhemos o sábado para realmente ficar mais fácil quando a gente voltar. E aí a gente já vai se habituando, né? Se organizando para que o sábado seja o nosso dia marcado para o nosso encontro. Ok? Então, para a gente começar, eu vou chamar meu lindo minha produção, para fazer a nossa prece inicial de hoje. Boa noite, pessoal. Meio de improviso, né, que foi me dada essa incumbência hoje, mas as coisas, na maioria das vezes, na vida da gente, acontecem assim mesmo, né? É de improviso. Então, vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, acalmar nossos corações, lembrar da nossa essência, que é espiritual, nos aproximar do nosso Mestre Jesus, elevar nosso pensamento a Deus e mentalizar nesse momento as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos objetivos. E diante disso tudo, rogar a Jesus, aos espíritos amigos, aos nossos mentores, que eles possam nos auxiliar nessa caminhada, nos direcionando e nos guiando naquilo que nós ainda não conhecemos ou muitas vezes fazemos muito vista grossa, né? que é um termo mais popular. Então, que nós possamos, diante disso tudo, sermos mais positivos, mais assertivos nas nossas atitudes. E com relação a essa atividade ou essa ação que é tão importante, que é a área da evangelização infanto-juvenil e, por que não, juvenil, que diante desses desafios nós possamos ser maiores do que realmente nós somos. Que a espiritualidade nos permita que nós possamos ter as luzes necessárias para que nós possamos ser espíritos melhores e conseguir passar a moçada, essas crianças, um pouco da realidade do mundo espiritual, que é onde nós vamos construir a nossa vida real. Obrigado, Senhor, que essa noite seja uma noite de bastante aprendizado e, por que não, também, como disse a Laila, de diversão. Obrigado, Senhor, que assim seja. Pessoal, obrigado. Obrigada, meu amor.
Muda, sempre muda. Todo mundo já acostumou com isso. Bom, pessoal, nosso encontro da noite de hoje tem um nome bem sugestivo, né? Quem é você na evangelização? Você é o porco ou você é a galinha? Ninguém quer ser nem porco nem galinha, né, gente? É sacanagem esse negócio. Ou quer ser também, né? Por que não? Mas nós vamos descobrir por que esse nome. Aliás, quem é da área da administração já tem uma ideia aí, né? Mas vamos trazer então a mensagem da noite de hoje, que é desse livro aqui, ó. Peraí. O Espírito de Verdade, psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. A lição de hoje é a lição de número 70. Na tarefa de ajudar. Capítulo 23, item 11. Auxilie a quem lhe procure a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente quem padece à distância. Transfira a cooperação alheia aos lares menos aquinhoados, porém, não se desobrigue de contribuir com a sua cota de ajuda pessoal. Distribua o que lhe sobre à mesa, tanto quanto no guarda-roupa e na bolsa. Contudo, siga além, doando a quem sofre os recursos positivos de seu sentimento. Empreste com justiça o que lhe peçam. No entanto, não menospreze transformar os seus empréstimos em dádivas fraternais. Colabore indiscriminadamente para o bem de todos aqueles que estejam próximos. Todavia, esforce-se por aprimorar os métodos da sua colaboração para ajudar melhor. Organize a sua vida em disciplina rigorosa no dever cumprido. Ainda assim, faça o tempo de persistir no trabalho de assistência aos irmãos em luta maior. Atenda ao estômago faminto e ao corpo enfermo do companheiro em provação. Entretanto, não recuse favorecê-lo com a palavra consoladora e com o livro nobre. Seja o intermediário entre distribuidores generosos e corações menos felizes. Porém, não deixe de convidar aos que se beneficiam materialmente a se beneficiarem do ponto de vista moral nas visitas de socorro evangélico e solidariedade humana. Dê o máximo de suas possibilidades no amparo aos semelhantes, mas não se satisfaça com os resultados obtidos, buscando enriquecer os seus dotes de eficiência no plantio da caridade. Exemplifique a beneficência tanto quanto lhe seja possível em todas as circunstâncias. Contudo, prefira a naturalidade e a discrição para revestir as suas mínimas atitudes. Lembre-se de que na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer à espera da nossa disposição. Então, vamos nos lembrar que tarefa de evangelização não deve estar só o nosso corpo lá, mas principalmente o nosso coração, né? Então, para a gente conversar hoje sobre você quer ser o porco, a galinha, vamos convidar então as nossas amigas. Eu vou trazer primeiro uma que vocês ainda não viram aqui, ela é novis. Lilian, vem cá. Se apresenta para nós, por favor. Olá, fico muito feliz desse convite, viu? Fico muito lisonjeada, né? Porque conheço esse trabalho, estou vendo que está sendo de grande utilidade aí em Coromandel, né? Tem feito grandes trabalhos, estão realizando muitas coisas, fico muito feliz por vocês, pela doutrina, né? Meu nome é Lilian, eu faço parte aqui do 23º CRE de Santa Rita, do Sapucaí, né, o CRESU, e trabalho aí na área da evangelização infantil. Estamos aí, firmes, tentando ser cada vez mais comprometidas com o trabalho. Cococó, oink, oink, como diz a Aninha, né? Sim. E aí uma pessoa que vocês quase não conhecem, nunca viram. Hoje.
Oiê, tudo bem, pessoal? Tudo bom, Laila e Lília? Tudo jóia com vocês? Vou me Graças. apresentar também. Sim, faz isso. Oi, gente, meu nome é Gisele. Sou aqui de Juiz de Fora. Juiz de Fora ainda é Minas Gerais, tá? Não é Rio. Juiz de Fora, Minas Gerais. Esse finalzinho de S aí é normal, mas nós estamos aqui hoje alegres com esse convite, com tantos amigos queridos aí. Oi, Aninha, vamos descobrir se vai roncar ou se vai cacarejar. O que nós vamos fazer hoje? Esse convite vai nos levar a pensar, né? E aí a gente pode escolher, a gente tem aí esses caminhos. O que será que está reservado para a gente? Sou da infância, em Juiz de Fora, e gosto demais de estar nesses encontros falando sobre evangelização. Aproveito para deixar aí meu abraço para o Produção e perceber o quanto ele é comprometido com essa tarefa, né? A gente pega ele no pulo e ele aceita. É esse o evangelizador que a gente quer. É isso aí. Pessoal, antes da gente começar, lembrar vocês, então, compartilhem a nossa live, curtam as redes sociais da página Coromandel Espírita. É tudo Coromandel Espírita, gente. Vai lá e procura Coromandel Espírita, que vocês acham Coromandel Espírita, tá certo? E vamos compartilhar e principalmente, hein, comentar e fazer pergunta no chat. Porque a Lilian e a Gi falou assim que só ia participar se vocês perguntassem, tá ok? Então nós estamos esperando, hein? E aí, pra gente iniciar, meninas, que história é essa, pelo amor de Deus, de quem é você na evangelização? Porco ou galinha? Como assim, minha Nossa Senhora? Explica isso pra gente, por favor. Quer explicar, Lília? Quem somos nós, né, na evangelização? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que se situar quando a gente está agora espíritas, né? Viemos nessa encarnação espíritas. Nós viemos, né? E a gente e traz uma grande reflexão para a gente, né? O que nós viemos fazer, né? Qual o nosso papel aqui? O que nós esperamos de nós primeiro aqui na Terra, né? E depois dessas reflexões, daí a gente vai perceber a importância desse momento reencarnatório nosso, né? E através disso, a gente vai pensando qual que é a finalidade, né, da evangelização. Quando a gente evangeliza, primeiro a gente vai ver qual que é o nosso propósito. Depois, a gente vai pensar, eu vim pensando em ser melhor, né? Me transformar moralmente, né? E aí a gente vai pensar, eu estou me comprometendo com a evangelização agora neste momento ou não? Como que eu estou me sentindo, né? O que você acha, Gisele? É exatamente isso que a Lília falou, e assim, só para a gente ter uma ideia do porquê que a gente escolheu, né, esse cartaz, esse título, a gente começou pensando exatamente nisso. Por que a gente está na evangelização, né? Por que a gente está no dezembro, no janeiro, no fevereiro, todos os meses, todos os dias, se dedicando a esse trabalho? Qual que é o nosso intuito com isso? Eu acho que o evangelizador tem que pensar primeiro, qual que é o intuito dele? O porquê que ele se colocou nessa tarefa? Existem tantas outras tarefas no centro espírita, nas nossas casas. Por que a gente se afinizou e abraçou? E realmente é um abraçar, né? A gente cuida da evangelização, a gente se dedica, a gente deita, a gente sonha, a gente levanta e fala, pronto, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui somos assim, pessoas entregues à evangelização. E aí a gente escolheu esse título porque essa história é muito conhecida, principalmente em meio acadêmico ou em empresas, quando as pessoas querem motivar o outro, trazer o outro para um trabalho mais eficiente, para um trabalho mais
bem colocado, para um trabalho mais pensado, para um trabalho com um resultado muito melhor do que o simples fazer. Então, a gente foi atrás dessa história, que é uma história muito simples, que fala do compromisso de um e do comprometimento do outro. Então, a gente foi buscar nessa história se nós somos pessoas comprometidas ou compromissadas, né? A gente está aqui porque a gente acredita mesmo nesse trabalho e nesse resultado, ou a gente está aqui porque a gente poderia estar em qualquer outro lugar e nos colocaram na evangelização, né? Qual é a nossa função aí e por que a gente está? Nessa história fala, e aí eu vou contar para quem ainda não ouviu, nessa história fala de uma galinha, de um porquinho, que o seu fazendeiro pediu para que eles preparassem o café da manhã. Mas se eles deixassem um dia sem café, ele ia pedir bacon com ovos, né? Então, chega no momento que o porquinho, que estava muito envolvido, cansa, e a galinha, que não estava tão envolvida assim, não se preocupa. E o fazendeiro faz bacon com ovos. E aí a gente pode imaginar quem entrou com o quê, né? A galinha cedeu os ovos e o porquinho, tadinho, teve que ceder o bacon. Ou seja, ele estava muito mais entregue. Ele estava muito mais dentro daquela proposta do simples café da manhã. Então, a gente busca na evangelização qual é a nossa grande proposta. A gente está ali pelo compromisso, que o compromisso é bem diferente do comprometimento. Qual é a nossa função ali, né? Eu não vou falar assim que eu quero dar o bacon, porque fica muito estranho. Eu. Não Nem quero dar. Se bem que se for pro bacon e não voltar, tá ótimo. Que vá o bacon. Isso é uma boa ideia. Mas tem que saber a quantidade, né? Porque, né? assim, quando a gente se coloca, eu acho que a gente está, assim, se doando a esse ponto de falar assim, olha, eu preciso de você 24 horas por dia. E aí a gente fala, tudo bem, vamos lá. É para a transformação da Terra, então vamos. De alguma maneira, a gente também se doa fisicamente, né? Sim. Mas eu acho que não existe o evangelizador que não fica 24 horas com a cabeça voltada para a evangelização, né? Sim. A gente está na praia, vê um brinquedo e fala assim, nossa, eu consigo usar isso aqui na aula de encarnação, né? Aí tá andando no supermercado, meu Deus, isso aqui dá certinho. Perfeito para demonstrar o mundo espiritual, né? A gente está fazendo compras no supermercado e vendo a evangelização. Exato. Esse é o evangelizador comprometido, né? Exato. Lembrando que o compromisso é com o outro, né? Quando a gente tem um compromisso com alguém, mas o comprometimento é quando é conosco mesmo. Quando a gente fala da evolução, né? Que a gente reencarnou para evoluir, a reencarnação nos traz esse comprometimento com o aprimoramento moral nosso primeiro, né? Depois, quando a gente já tem esse objetivo mais claro, aí nós vamos, como nós somos convidadas, né, pelo Cristo ao trabalho evangelizador, a gente vai auxiliar aquele aluno, né, para que ele possa, aos poucos, né, ele mesmo efetivando o processo dele de evangelização. É interessante quando a gente vê, Laila, que a nossa evolução, igual a Lilian falou, a nossa evolução depende desse comprometimento, né? Porque a gente está falando aqui de evangelização, mas se a gente pensar em nós mesmos quanto espíritos que somos, depende do nosso comprometimento. A gente só passa de princípio inteligente a seres inteligentes da criação quando a gente se compromete em melhorar. Sim. Porque senão a gente fica se arrastando em etapas. Então a gente percebe, sempre que a gente se compromete com algo, mesmo que os resultados não sejam no final aqueles que a gente esperava totalmente, 100%, já é algum passo grande em direção a essa transformação, em direção à nossa transformação do outro, auxiliar na transformação do outro, porque a gente não vai fazer a transformação para ele,
mas a gente vai auxiliar com a nossa própria experiência, com a nossa própria entrega, com o nosso próprio estudo, né? Então, assim, a gente percebe a diferença grande do ser compromissado para o ser comprometido, quando você percebe nesses mínimos atos, igual a gente falou, a gente está numas férias, a gente está com uma conversa com um amigo e, de repente, é isso que eu precisava. A gente percebe que ele é compromissado, não que ele carrega esse fardo de ser evangelizador 24 horas, não é um peso, se torna leve, se torna agradável, mas que a gente começa a perceber que ao nosso redor a gente tem muito mais ferramentas para evangelizar, a gente faz. Aí entra a parte como você falou de evangelizar aí, da doutrina, né? O que é ser doutrinador e o que é ser evangelizador, né? Que a doutrina, a gente traz o conhecimento intelectual, né? Que é a leitura. E a evangelização é aquilo que vibra, né? Dentro da gente, é um íntimo, né? Você faz com amor, né? Você tem que estar vibrando com Cristo, né? Para a gente poder... Às vezes tem dia que você não está com muitas ideias, mas de repente vem aquela intuição, né? E você pedindo, né? A intuição, ela chega, né? E de repente, do nada, você começa a pensar, eu vou fazer isso para a aula, vai dar tudo certo. E funciona. Mas porque você buscou aquela conexão com Cristo, né? Que a gente, é o que vocês falaram, né? A gente está o tempo inteiro pensando, o que eu vou fazer, o que vai ser de melhor, a gente sempre quer achar coisa melhor, né? Você acha uma historinha e você já pensa assim, nossa, o que eu posso fazer dentro dessa história que possa chamar a atenção deles? Não é só contar a história, né? Você tem que usar de uma didática diferente para atraí-los, né? O seu interesse, trabalhando a convivência deles no dia a dia, né? É o que eles estão passando no momento, né? Isso é importante. É interessante que, nesse contexto, nós podemos, por exemplo, vir de Jesus, né? Buscar o nosso modelo e guia, né? Jesus foi um grande educador, né? E foi um grande evangelizador. Mas por quê? Porque ele buscava na vivência, né, daquelas criaturas que estavam ali com ele, a história para ele evangelizar. Então, se eles eram pescadores, ele usava a analogia da pesca, né? Se eram agricultores, usava a analogia da agricultura. E aí pode ser que tenha alguém aí assistindo e fala assim, gente, mas eu nem sei o que é que esses meninos são, né? Mas a gente usa tanta analogia, nós mesmos, evangelizadores, né? A gente sempre está conversando sobre uma historinha de computador, de celular, né? Quem realmente conhece os seus evangelizandos sempre tem alguma historinha que ele vai buscar lá no íntimo daquela criança, daquele jovem, né? E aquela historinha toca tanto a alma deles que talvez dentro da sala ou dentro da evangelização a gente não perceba a mudança, né? Mas quantos de nós já não tivemos os pais que chegam e falam assim, nossa, mas desde que começou a vir para evangelização, mudou da água para o vinho, né? Ou quando não mudou da água para o vinho, né? Que a gente também não precisa esperar tanta mudança assim, mas tem mudanças que os pais comentam. Tá mais calmo, presta mais atenção, é mais amoroso, é mais obediente, né? E no fim a gente vai lembrar, né, das lições que a gente sempre ouve, que a plantação é nossa, mas a colheita é de Jesus, né? Então nós somos os trabalhadores, né? Mas o dono da vinha é Jesus. Então no final quem vai colher alguma coisa daquele espírito é ele. E quem não pode dizer que na próxima encarnação nós não seremos recebidos por um dos nossos evangelizandos? Ou eles não farão parte da nossa família, né? Quem sabe eles não serão os nossos evangelizadores? Com certeza. E aí é que a gente fala, né? A gente evangeliza pelo exemplo. Então,
que evangelizador a gente quer ter, né? Então vamos prepará-lo agora, aproveitar que ele está conosco e falar assim, ó, quando eu voltar, que seja assim. E aí a gente percebe no ensino do Cristo, igual a Laila falou, que ele era um grande comprometido com a tarefa. Quando ele diz, nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá, ele está se comprometendo com a gente. Quando ele diz assim, ame ao próximo como eu vos amei, ou seja, eu estou dando o exemplo, eu me comprometi de te ensinar o amor. Então, ele realmente foi um grande ser comprometido, é um grande ser comprometido com a humanidade, e não só aqui na Terra, né? Com toda a humanidade. Aí a gente percebe qual a grande diferença quando a gente toma Jesus como esse exemplo de comprometimento. A gente vai ser aquele grande tradutor, né? Eu sempre digo isso, o evangelizador é o grande tradutor da doutrina espírita para a linguagem da infância e da juventude. Então, a gente precisa saber profundamente e saber também com quem a gente está conversando, com quem a gente está falando, qual que é o nível de absorção que esse ser tem, que esse espírito tem, para buscar N formas de chegar até ele com essa doutrina. Porque se a gente só é compromissado, a gente cria uma grande diferença e é fácil da gente notar isso. É aquele que sabe que tem o compromisso de estar naquele horário, na evangelização, com sua aula pronta. Não quer dizer que ele deixou de estudar ou de preparar. Mas acabou? Acabou. Estou tranquilo agora, né? Agora só a semana que vem. E aí, a semana que vem, eu chego lá com a minha aula perfeita, preparada. Agora, o compromissado é aquele que vai se avaliar, o comprometido é aquele que vai se avaliar no final de cada aula e perceber, olha, essa criança ou esse jovem teve uma absorção muito boa sobre o tema, ele se colocou muito bem perante o assunto, ou ele ficou incomodado com esse assunto, ele não absorveu bem, ele não quis falar sobre isso, alguma coisa está acontecendo, eu preciso saber. Esse é aquele que se compromete, é aquele que pensa como está sendo absorvido cada conteúdo daquele. Agora, o compromissado, ele se compromete em dar o temário, o currículo da escola, né? O comprometido, ele pode ter 2, 3, 4 aulas com o mesmo tema, até que todas as crianças e jovens tenham mesmo absorvido aquele ensinamento. Então, traz a diferença, não quer dizer que o compromissado, aquele que tem o compromisso com a evangelização, está num caminho errado. Não é. Ele também está num caminho certo, ele está no começo do caminho. Ele vai estar com um caminho mais seguro e mais eficiente quando ele se colocar comprometido com essa tarefa, porque aí ele vai buscar formas de acionar formas de chegar até o outro. Nesse momento que a gente está vivendo de online, como que a gente foi buscar formas de chegar até essas crianças? Sim. E aí, o que a gente percebeu? Muitos evangelizadores não estão na tarefa nesse momento. Eram evangelizadores muito bons, mas eram apenas o compromisso de estar ali. Os comprometidos continuaram. Não está sendo fácil, mas eles continuaram. Então, a gente percebe o que tem o compromisso do que tem o comprometimento. Comprometimento é essa entrega, igual a Lilian falou. Um é de fora, né? Ah, pode deixar que eu vou, pode deixar que eu faço, né? Já começou, já está no caminho. Mas não tem aquela ideia de se o outro não conseguir, eu tenho que suprir. Esse que supre, né, é o comprometido. São os companheiros apressados, né? O que você estava falando, eles querem o resultado imediato, querem que a criança fique quieto, sentado na carteira, como se fosse uma escola, né? Levam desenhos, não impede de dar desenhos, né? De dar uma pintura, mas o trabalho fica focado somente nisso, né? Muda o processo, as técnicas, muda várias coisas e acaba perdendo a finalidade do objetivo maior, que é evangelizar realmente a criança, né? Não dá liberdade para a criança se expressar, né?
fica quietinho que agora eu vou terminar a aula. Depois você fala. Por favor, você está me atrapalhando. Então, as nossas aulas têm que ser muito flexíveis, então a gente tem que estar sempre com várias ideias, vai com um tema, mas sempre com coisas já de pronto, porque pode ser totalmente diferente a sua aula, né? E, infelizmente, algumas não conseguem. E tiveram muito medo também com relação ao online, né? O medo do novo, né? De renovação, né? Se renovar, de buscar, né? A gente entende, mas se expor, né? Se mesmo de se expor, porque realmente é tudo muito novo. A gente está aprendendo a lidar com isso, pensa, 1 ano, né? A gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Só que quando você encontra uma equipe comprometida, aí a gente passa já para uma equipe comprometida, né? É o suporte de um para o outro. Eu não consigo fazer a aula inteira, mas eu consigo fazer uma mensagem, eu consigo fazer a prece inicial. Já é estar na evangelização, né? Por isso que a gente diz, às vezes, a gente tem que parar de olhar o bloco, né, o acontecimento geral, a aula toda, o momento evangelizador todo, para olhar que a gente pode dividir com o outro algumas etapas. Sim. Porque a gente, às vezes, cai nesse pequeno engano de que eu tenho que fazer da prece inicial até a prece final, e não posso passar a atividade para o outro, e a gente pode trabalhar em equipe, né? Pode e deve, né? E aí, quando eu ouço vocês falarem sobre o comprometimento, eu entendo, principalmente, que é importante a gente perceber o que a evangelização está fazendo nos nossos... como ela está chegando, né, nas nossas crianças e nos nossos jovens, mas, principalmente, como é que ela está chegando dentro de mim, né? Qual que é o reboliço que ela está provocando dentro de mim? Porque se essa evangelização não me provoca, com certeza ela não provoca nem as minhas crianças e nem aos meus jovens, né? É importante que a tarefa, de maneira geral, na casa espírita, provoque alguma mudança em mim, né? E a evangelização, principalmente, até mesmo porque nós estudamos muito, nós pesquisamos muito, né? Eu entendo que é uma tarefa que nos traz uma compreensão muito maior de todas as mudanças necessárias, né? Eu posso até estar falando bobagem aí, mas eu entendo dessa forma. Porque a gente pesquisa muito, né? A gente conta historinha para eles que para nós faz o maior sentido. Se a gente ouvir uma historinha, aquela história não fizer o sentido que a gente precisa que eles entendam, nenhum evangelizador leva para a sala, né? Aquela historinha, ela tem que primeiro fazer sentido para mim. Primeiro, então, né? Exatamente. Se ela não faz sentido para mim, se ela não está mexendo comigo, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí. E a gente... ainda a evangelização, por aqueles que não estão envolvidos, e aí, gente, não são todos, mas ainda existe, as pessoas ainda acreditam que nós estamos ali para cuidar daquelas crianças ou dos jovens em algum tempo. A gente tem que mostrar mesmo e falar mesmo, olha, nós estudamos muito. Nós estamos na evangelização, mas estamos envolvidos em todos os outros estudos da casa, né? Nós temos aqui 3 exemplos de envolvimento em todos os estudos. Então, a gente busca muitas formas, a gente tem o conhecimento da doutrina, e aí a gente vai fazer aquela transformação de linguagem, ou seja, a gente tem que ter um conhecimento a mais de como levar para aquela idade a doutrina. Então, a gente vai fazer a transformação da linguagem para a gente poder acessar e tocar essas crianças. É o que eu falo, se uma criança chega na nossa sala e diz, um ente querido desencarnou, não adianta eu pegar o livro dos espíritos e ler a resposta à questão, que ela vai continuar falando, está doendo, o ente querido desencarnou. Eu tenho que transformar aquela resposta perfeitíssima, transformar aquela resposta
de uma maneira que ela saiba entender e se sinta consolada. Aí ela abraça também a doutrina espírita. Lá eu encontro respostas. Enquanto é só o livro, a gente não vai atingir essas idades. Porque mesmo sendo espírito, e aí espírito, né, com E maiúsculo e sempre, está numa fase infantil, está numa fase da mocidade. A linguagem é outra. Porque se fosse simples, né, se fosse rápido, a gente não estava até hoje em estudos, em palestras, em seminários, né? A gente tem que fazer essa transposição didática, e é exatamente. Cecília Rocha, no livro Caminhos da Evangelização, ela nos fala no capítulo 11 que nós somos catalisadores do ensino, né? E aí, para quem já estudou química há um tempinho aí, o catalisador é aquele que entra na reação, não modifica o elemento, mas ele acelera. Então, o evangelizador é esse que vai acelerar o entendimento. Não acelerar o conhecimento, porque isso é de cada um. Mas o entendimento ele pode acelerar, buscando recursos didáticos, buscando linguagem adequada, buscando conhecimento mais maduro, buscando histórias. Essa se adequa melhor, essa não. Essa vai causar mais desconforto do que consolo. Isso tudo a gente tem que fazer para aulas que são semanais. Então, se você não for muito comprometido com a tarefa, você vai simplesmente pegar um plano pronto e tentar aplicar na sua sala de indivíduos tão diferentes, de espíritos com bagagens tão diferentes. Então, não adianta que um plano pronto não vai funcionar. Aí a gente vai cair naquela questão, né? Ele faz bagunça na sala, ele não presta atenção, ele não entra no horário, ele sai antes, ele atrapalha a prece, né? Por que está acontecendo? Porque ele não está se vendo ali representado, nas suas vontades, no seu querer, porque ele veio com uma expectativa, ele encarna com uma expectativa. E se a gente não atende, ele se desinteressa, né? E virtualmente fica mais complicado ainda, né? Qualidade relacional, gente, porque Marquito foi meu monitor na primeira turma de EAD da FEB. Foi o melhor monitor, gracinha. Que menino comprometido. Já pensou? Tá até hoje aí, ó. Comprometido com a Laila. Você estava falando, Lília? Não, estava falando que se presencial já era difícil, a gente, mesmo você pegando um planejamento em um livro, seguindo vários os temários e tudo mais, as aulas, já estava complicado. Imagina agora virtualmente. O trabalho é dobrado, né? Porque você vai ter que buscar coisas muito mais interessantes para chamar a atenção dessas crianças, né? E é interessante a gente dizer que eu conheço, né? Eu conheço evangelizadores que evangelizam para mais de uma idade. Pega bebê, infância, juventude, né? E eles não misturam essas linguagens. Para cada linguagem, eles levam, às vezes, o mesmo tema, né? Mas de formas diferentes. Tá? E a gente está aí falando para um Brasil tão grande, né? Tem pessoas de todos os lugares que eu vi ali. E aí a gente tem que lembrar que tem salas mistas. Salas que pegam crianças de 3 anos até os 16, quando depois só eles podem ir para a mocidade, quando tem mocidade, né? Então, tem ali várias idades, às vezes, para trabalhar na mesma sala. Olha como a pessoa tem que ser entregue a essa tarefa, de ficar imaginando que ela tem que levar um tema único, porque não tem como ela fazer, às vezes, divisão na mesma sala, um tema único, mas que atinja todos esses corações, que atinja todos esses entendimentos. Então, a gente tem que lembrar que, às vezes, a gente fala, né, porque eu trabalho no primeiro ciclo lá com 7, 8 anos, mas aí quem trabalha com todas essas idades? Ele tem que buscar muito mais, né? Ele tem que se entregar muito mais a essa tarefa. E aí, gente, às vezes a gente fala isso, as pessoas pensam assim, poxa, então tem que viver 24 horas a evangelização, não vou mais sair, não vou mais encontrar com ninguém, porque a tarefa é muito séria. A tarefa é muito séria,
Mas quando a gente assume mesmo esse compromisso, se torna leve. A gente começa a vivenciar, não viver, a gente começa a vivenciar a evangelização. Então, igual a gente falou, onde a gente estiver, a gente vai ver coisas, elementos que servem para a nossa evangelização. As nossas conversas, por mais que sejam assuntos fora da doutrina, a gente vai buscar ali entendimentos que possam ser aproveitados. Numa conversa com um jovem, a gente vai buscar essa linguagem que ele tem. O que está acontecendo nesse mundo? Quais os assuntos que eu preciso abordar? Né? Ouvir essa criança, porque às vezes a minha aula programada é uma, mas a dor dela é outra. A necessidade dela é outra. Por isso a gente precisa estudar muito, porque nem sempre o que a gente preparou naquela semana e levou para dentro da nossa sala, seja ela física ou virtual, vai ser o assunto da semana. Quantas vezes a gente foi pego em assuntos que a gente não tinha preparado efetivamente a aula, mas a gente tinha uma bagagem e uma linguagem que atingia essas crianças. Você está falando aí, eu estou lembrando aqui também que quando a gente tem esse comprometimento, né, com o trabalho, o que acontece? A gente também começa a gente recebe o auxílio da espiritualidade, a gente começa a ter também, criar uma estrutura em que a gente começa a entender, compreender mais o aluno, né, o evangelizando, a gente começa a sentir o campo de energia dele, através do perispírito, né, a gente entende os enigmas, as causas, né, começa a buscar mais profundamente entender os conflitos que eles têm íntimos e o que eles trazem de casa, né. Então, isso aí fica mais, a gente começa a ter essa sensibilidade para a gente poder auxiliá-los, né, e só do fato deles estarem na casa espírita e estarem tendo essa aula de evangelização, estarem ali, a espiritualidade já está fazendo esse atendimento, né, mas ela também te auxilia, intuitamente, você já vai vendo, já vai conseguindo compreender o aluno e ajudando ele, igual a Gisele comentou, né, compreendendo o jovem, vendo o que está se passando, por que ele está se sentindo assim, né, isso é muito importante, essa conexão, esse sentimento, para a gente poder saber como trabalhar, né, o que vai ser aplicado naquele momento para que a gente possa ajudar aquela criança, né, que chega até nós, né. É importante também a gente ter na nossa consciência o seguinte, igual a Gi falou, a pessoa vai achar que tem que viver aquilo 24 horas por dia. Uma coisa não exclui a outra, não, gente, né? Jesus vivenciou o evangelho 24 horas por dia, e nem por isso ele deixou de se divertir, ele deixou de passear com os amigos, ele deixou de conversar, ele deixou de tomar o vinho dele. Eu não sei, eu sei que no casamento ele tomou, depois eu não sei, viu, gente? Mas no casamento lá ele tomou vinho. Na ceia tomou vinho também. Isso que o povo fala, se Jesus tomou, por que eu não posso? Eu acho que é importante, eu sempre falo isso, André Luiz fala isso para nós, né? Equilíbrio. O importante é o equilíbrio, né? O que mata o ser humano é o desequilíbrio. Então, achar que pode a qualquer hora, tudo. Hã? Achar que pode a qualquer hora, o tempo todo, a hora que quiser, exato, né? Exato. É o desequilíbrio, é perigoso. Né? Então, o que eu falo para os meus evangelizandos, eu trabalho com a juventude aqui em Coromandel, e eu sempre falo para eles, né? Eu não sou espírita ou eu não sou cristã quando eu passo da porta do centro para dentro só, não, né? Eu devo ser cristã o dia inteiro, o tempo todo, independente de onde eu estou, né? Seja na festa, seja no enterro, seja no centro, eu devo ser cristã em qualquer lugar. Então, vivenciar a evangelização, né, é exatamente isso. Não é porque eu estou vivenciando a evangelização, porque eu sou comprometida com a evangelização, que eu não posso fazer mais nada na minha vida, não. Morri, pronto, agora sou só evangelizadora. Não é isso,
né? Em qualquer lugar que eu tiver, a evangelização vai me tocar, vai me despertar, né? E isso não exclui. Nossa, será que tem algum evangelizando meu me vendo aqui, rindo dessa altura? Se for assim, gente, eu tô enrolada. Tô enroladinha. Mas aí a gente pensa, né? Diante de toda a evangelização já era assim uma tarefa que trazia algumas dificuldades, né? Mesmo no presencial, dificuldades de quantidade de trabalhadores, às vezes um espaço físico na casa, né? Às vezes a entrega mesmo daquele evangelizador, N dificuldades, né? Como toda tarefa, mas infelizmente a da evangelização, como é toda semana, né? Aquela tarefa, às vezes tem casa espírita que eu sei que tem evangelização diariamente, né? Acaba que essas dificuldades elas ficam bem mais aparentes, né? E aí a gente fica pensando, então, o que a gente pode esperar desse trabalho? O que a gente pode esperar dessa tarefa, né? Tanto em relação a nós, quanto em relação ao evangelizando. Bom, a gente pode esperar a transformação do mundo. A evangelização existe para auxiliar nessa transformação. Esse é o nosso grande objetivo, né? Auxiliar nosso irmão, né? Filho de Deus, a se transformar, a ser um ser feliz, a estar no mundo melhor, a se colocar melhor perante as dificuldades. É esse o nosso grande objetivo, porque a gente não está ali somente para passar a doutrina espírita ou para passar o evangelho. A gente está ali ajudando a compor um ser, e aí eu falo a grande responsabilidade que a gente tem. Somos seres escolhidos para ajudar na transformação moral desse ser, na evolução desse ser. Então, a gente está ali para isso, e para isso precisa também passar a vivência. Então, quando a gente escolhe um conteúdo, vamos tratar disso, a gente também tem que pensar que isso tem que se refletir na sociedade, isso tem que se refletir na família. Hoje a gente está tendo a oportunidade de evangelizar famílias, né? Estamos nas casas deles. Então, a gente tem que pensar que esse ser tem que ser um ser evangelizado por toda a vida, por toda essa existência, pelas próximas existências. É aquele ser que não vai admitir de fazer algo errado pelo simples fato de não achar correto, não porque tem alguém olhando, né? É aquele que cumpre as leis por saber que as leis fazem parte do mundo e precisam ser cumpridas no mundo que a gente está. Não porque eu vou ser punido depois. A gente tem que tirar essa ideia, né? Você tem que ser bonzinho, que senão você vai sofrer. Não existe isso. A gente tem que ser bom, nem é bonzinho, a gente tem que ser bom porque vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para mim, para o outro. Então, a evangelização, a gente quer com esse trabalho, e por isso a gente se empolga tanto, né? A gente está aqui, a gente está ali, a gente está fazendo tudo, e a gente está suprindo, às vezes, o que o outro não conseguiu realizar, porque a gente entende e se comprometeu com essa transformação de todo o planeta, de todo o universo. A gente acabou abraçando mais do que o nosso compromisso conosco mesmo. A gente já está para o lado externo. A gente percebe que essas ações vão refletir lá fora. O que a gente não pode ter é a pressa desse resultado, né? Porque nesse caminho existe o outro. A gente vai dar o suporte, a gente vai dar o encaminhamento, mas o caminhar é dele. Então, às vezes, a gente se apressa tanto, a gente quer tanto resultado, que a gente desanima, a gente fala assim, não está dando certo, as minhas aulas não são boas, eu não consigo manter essa turma, sendo que esse compromisso foi assumido antes de encarnar, e quando a gente encarna, a gente reafirma e se compromete, né? As crianças a gente tem que passar para eles, tirar esse ar de individualidade, né? E nós somos todos juntos, né? Planeta, tudo, a conscientização de tudo. Eu acho que é um momento que está sendo, assim, um momento de
repensar realmente, né, em tudo, tanto os pais, né, quanto os nossos filhos. A gente tem que tornar essa reflexão, assim, bem real mesmo. A gente tem que buscar essa reflexão. E eu acho que, aos poucos, acho que todo mundo está refletindo, né? Esse momento em família mesmo, e que a gente não está podendo sair muito. Eu acho que a valorização da família tem os pontos negativos, mas tem os pontos positivos, que é a valorização da família nesse momento está sendo de grande importância, né? A escola, aqueles que não gostavam, agora vão passar a gostar, porque não vê a hora de chegar lá e encontrar o colega, a afetividade, né? Todo mundo muito carente. E eu acho que realmente está tendo bastante, as coisas vão se renovando a cada dia, né? E se Deus quiser, vai ter essa melhora, né? Vocês falaram aí, estou lembrando do comprometimento. Tem uma passagem que fala da experiência de Paulo em Filipe, né? Em que ele pela primeira vez, ele foi preso, né? E foi maltratado. Estava num dia de tempestade, muita chuva, muitos raios. Ele, muito velho, já, assim, desnutrido, muito debilitado, né? E naquela noite ele foi açoitado, né? As chibatadas, né? E aí veio à mente dele, Emmanuel fala que veio à mente dele, né? Que Jesus falou, né? Fala para ele: você é meu vaso escolhido. E naquele momento, se nós pudéssemos, estivesse no lugar dele, a gente falaria: que isso? Não sou nem mesa, não sou cadeira, não sou nada, né? Me esquece, porque nesse momento eu não estou aguentando mais, né? Mas Emmanuel descreve que naquele momento foi questão de segundos, né? Aquele momento foi tão intenso para ele que ele desmaiou, né? Então, a gente vê como que lá atrás, né, nessa época dos cristãos, né, o comprometimento era, né, eles faziam de tudo, se entregavam plenamente ao Cristo, né, a fé era muito grande. Hoje a gente não tem essa coisa que, né, eles tiveram, esse comprometimento foi muito grande, né, gente? A gente para pensar, e olha que eles tinham muitas adversidades, coisas que dificultavam realmente o trabalho, né? Hoje a gente está na sombra, né? E água fresca perto do que eles passaram. Agora, você percebe que qualquer dificuldade que nós temos, a gente recua, né? A gente se esconde, a gente tem medo. E é interessante você trazer isso, Lília, que a gente tem uma outra figura no Evangelho que eu falo, primeiro que eu gosto muito, porque eu falo o meu reflexo, né? Pedro, você vê que ele tinha um compromisso com Cristo. Ele realmente tinha, ele mudou da cidade, ele era pescador, saiu do lado ali de Cafarnaum, foi para outro espaço, colocava todo mundo dentro da casa dele, ele tinha esse compromisso. E sempre teve, sempre muito sério, consciente que ele estava ali por algum motivo. Mas ele só se comprometeu depois que o Cristo não estava mais aqui. Que foi que ele assumiu mesmo continuar essa obra, passando por cima dos velhos conceitos que ele tinha, da vontade individual, tentando apaziguar alguns atritos que existiam, mesmo entre Paulo e Tiago, tentando fazer essa junção da casa do caminho com a sociedade da época que não queria. Então, a gente percebe que ele só se comprometeu a partir desse momento. Foi quando ele depois. Só depois. Foi quando ele percebeu, agora sou eu. Agora eu tenho que segurar essa obra. Caiu a ficha, né? Deve ter caído. Então, assim, o que a gente percebe é isso, que o compromisso é o caminho. Você já começou com o compromisso? Você sabe que você tem essa responsabilidade? Você já falou, olha, eu vou estar lá e vou fazer a minha aula, vou evangelizar, eu sei que tem um propósito, eu sei que tem um caminho, que tem um porquê dessa ação. Mas você só se compromete quando você busca outras formas para chegar nesse resultado.
né? O que eu tenho que fazer? E aí é muito interessante, porque a gente percebe assim, o ser comprometido, aquele ser que está consciente em tudo que está fazendo, ele às vezes se anula para não criar o conflito e manter o ambiente harmonizado para o objetivo final. Porque nós somos muito diferentes, nós trabalhamos juntos, mas somos completamente diferentes. Então, meu modo de evangelizar não é o mesmo da Lai, não é o mesmo da Lilian, mas nós temos um objetivo final, que é a evangelização, que é essa transformação do ser, é levar esse irmão à felicidade. Então, a gente passa por cima das nossas diferenças, busca aquilo que a gente tem em comum e trabalha. E aí, cada um vai suprindo o que o outro não conseguiu realizar. Isso é comprometer, é suprir quando aquele irmão não está tão bem. E isso acontece o tempo todo dentro das nossas escolas de evangelização, né? Isso acontece. Ela fala, vou no meio de campo, né, Laila? Exatamente, é fazer no meio de campo ali, ó, para poder. Tem um evangelizador nosso aqui que é muito conhecido, né? O professor Passinho, um abraço para ele, que ele fala: o evangelizador tem que ter quentura, né? Ele fala forte, o evangelizador tem que ter quentura. E realmente, o evangelizador tem que ter quentura. Tem que entrar na sala e falar assim: hoje vai ser o melhor momento evangelizador da minha vida. E acreditar nisso, porque aí ele cria ao seu redor pessoas que acreditam também nisso, tanto encarnados quanto desencarnados. Né? Então a quentura é boa. No Evangelho de Jesus, por exemplo, né? A gente estava falando dos apóstolos, eles passaram de discípulos para apóstolos, né? Porque foram incumbidos de pregar a boa nova, né? Então, é importante isso aí que a Gisele trouxe, porque a gente sempre tem aquela história também, né? De tem quem faz, né? Não vou fazer, não, tem quem faz. Fulano faz, né? Fulano faz isso muito o tempo melhor todo, do né? que eu. Jesus faz. Pedro fez isso. Não. Jesus faz, ele está aí mesmo, ele é o mestre. Não, e só que aquela história de fulano faz melhor do que eu, pelo amor de Deus. Eu não estou preparado, né? A gente não pode mais. Eu acho que passou essa época. Eu não estou preparado, eu não estou pronto, não é comigo, eu não sei fazer tão bem quanto você, né? Às vezes até as pessoas têm habilidades diferentes, todo mundo tem habilidades diferentes, né? Às vezes o fulano entende muito melhor de tecnologia, vai conseguir colocar uma luz que brilha diferente, ou uma música que entra na hora certa, né? Mas eu posso ir lá e implementar com o meu carinho, né? Com a minha voz mais doce, o meu jeito de falar, que é diferente do outro. Todos nós temos talentos diferentes, né? Muitas vezes nós evangelizadores escondemos o nosso talento na terra de medo, sabe? De preguiça, de vergonha. E aí a gente pode trazer à baila N emoções diferentes que nunca vão justificar nós enterrarmos o nosso talento, né? Eu posso fazer um trabalho maravilhoso online, tão bom ou melhor que aquele presencial. Mas como eu fico usando essa questão de, eu não tenho habilidade com tecnologia, eu não posso, eu não sei mexer, né? Eu acabo escondendo meu talento. Às vezes era esse momento, né? Oi? Quanto mais negativo, menos a espiritualidade se aproxima para ajudar. Exato. Então, às vezes, era esse o momento que Jesus olhou e falou assim: Lilian, agora que eu quero ver. É agora que eu vou agarrar no seu cabelo. Essa semana. Ela esconde no quarto. Então, a gente precisa pensar nisso. A todo momento, o que a gente vê como dificuldade, né? Jesus vê como possibilidade. Essa é a possibilidade da Laila mostrar aquilo que ela pode fazer. Essa é a possibilidade dela parar de esconder o talento dela
né? Investir e ganhar 10 talentos. Essa é a possibilidade. Aí a gente fala assim, ah, não, eu tenho dificuldade. Por favor. E aí tem aquelas que têm a dificuldade, né, e que não se arriscam, né, que você falou, esconde o talento, e ainda questionam aquelas que fazem, entendeu? Tipo assim, mas ela fez muito, ela tá fazendo demais, tá aparecendo demais, nossa, tá atrapalhando, não tá deixando o outro fazer, Exato. Mas os outros não querem. Aí quando vê um fazendo, já acha que tá fazendo muito, ou põe defeito, e aí vai, né? A gente lembra na codificação, está escrito, por que Deus nos deu aptidões diferentes? Porque o que um não faz, o outro faz. E nessa interação, a gente vai cumprindo uma lei divina, que é a lei de sociedade. Sim. Que é a lei de auxílio mútuo, né? É de trabalhar junto. Senão a gente poderia viver, cada um no seu planetinha, porque tem tantos planetas, colocava um cada um, e se vira aí para evoluir. Não, viemos todos... Paramos todos no mesmo lugar, porque nós temos um compromisso entre nós. E aí, quando a gente se compromete com o outro, a gente quer também que o outro siga, caminhe, chegue junto com a gente. A gente percebe, por exemplo, quando a gente fala de Bezerra de Menezes, né? Ele poderia estar em lugares muito melhores, não é isso que a espiritualidade nos diz? Mas ele tem um comprometimento conosco. Então ele disse, não, eu quero ficar na Terra, eu quero auxiliar meus irmãos. Isso é ser um ser comprometido. E ser comprometido, é bom que se diga, né? Não é assumir todas as tarefas e nunca pedir ajuda, não, viu, gente? Ser comprometido é saber a hora certinha de chegar e falar assim, ô fulano, escuta, eu não tô dando conta aqui de editar esse vídeo, a minha aula vai amanhã, será que você pode me ajudar? Gisele, será que você pode me ajudar com o estudo? Ô, Lília, você é tão boa para contar histórias, você podia tanto entrar na minha aula e contar uma historinha, né? Ser comprometido é a gente saber que todo mundo também está comprometido, né? Eu posso fazer, mas eu posso dar oportunidade para todo mundo fazer. Trabalhar junto, exatamente. Né? Então, falando aqui... Pode falar, Lília. Aqui a gente começou a aula online... E, assim, começou com várias professoras ajudando. Então, aí, de repente, cada uma foi surgindo um e aos poucos foi saindo. Por fim, tava eu e uma professora que nem mora aqui, que mora em São Paulo, que já foi professora aqui, né, já foi evangelizadora. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, agora tem uma que tá querendo sair. Aí eu falei, meu pai do céu, como que eu vou abandonar essas crianças online? Pelo amor de Deus! Não posso falar que não vai ter mais, né? Fiquei pensando, será que sozinho vou dar conta? De repente apareceu duas moças, assim, com sede do evangelho, colocou, as crianças vão começar, e assim, elas não estão muito assim, começando mesmo o espiritismo. Eu falei, não tem problema, nós vamos começar, a gente vai montar o planejamento juntas, chamei elas para entrarem, né? E fazer parte do grupo. E aí, agora, elas precisam, nós vamos fazer o planejamento juntas, depois vocês já têm uma historinha para contar, vocês vão contar, e eu vou passando outras coisas, e elas vão se interagindo, né? Porque as pessoas precisam se movimentar, né? Precisam do trabalho. Então, elas estão super felizes. Eu acho que é para você ver, sai uma, aparecem duas, né? Jesus vai fazer o trabalho dele, né? Comigo ou semigo. É melhor que seja comigo, né? Uhum. Mas se tiver que ser semigo também, não tem problema. Ele vai fazer. Vai ser feito, né? A gente não vai sair perdendo. Exatamente. Realmente, Lília, é o talento, né? Saiu uma, entraram duas. Sim, tá vendo? Olha que beleza. E a gente percebe isso porque, assim, quando a gente se coloca mesmo, os auxílios vão aparecendo. Aí a gente lembra daquela primeira aparição de Jesus perante o templo ali, de onde virão os seus discípulos?
de todas as partes, né? Então, não importa, hoje a gente tem essa facilidade de que se eu não consigo evangelizar nessa casa, eu evangelizo na outra, se nessa não tem evangelizador, as minhas crianças vão para outra, Não tem a gente desculpa. tem isso, então a obra vai ser feita. Cabe a nós assumir a nossa parte ou não. E aí, lembrando que a Laila falou, tem tarefas, por exemplo, que eu vou estar mais comprometido, tem outras que eu vou estar mais compromissado. Eu só tenho o compromisso de fazer tal etapa. E isso também é bom, porque aí a gente não sobrecarrega ninguém, né? Aí vem aquela questão do peso da evangelização, não sobrecarrega, a gente faz a nossa parte e deixa que o outro também assuma certos compromissos. Então, vão ter tarefas que eu sou a mais comprometida, porque eu estou à frente, precisa dessa liderança. Outros, eu vou estar mais no compromisso, porque outro está à frente como uma liderança. Então, a gente tem que pensar isso, não há mal em um ou no outro. O que a gente não pode é estacionar em um ou no outro. Porque se eu ficar só no compromisso, eu vou ter aquela fala que a gente teve há pouco. Eu não sou capacitada, não era para mim esse convite, porque a insegurança nos toma também, né? Não era para mim esse convite, não tem como fazer. E aí a gente percebe, às vezes são coisas que a gente ainda nem conhece, são potencialidades estão tão guardadas e escondidas que a gente não teve chance de demonstrar ou de saber que elas existiam. Então, às vezes, abraçar a tarefa conjunta é um modo de formar o novo evangelizador. A gente pensa assim, poxa, tem tão poucos, a gente precisava de mais. Eu acho que todas as pessoas que estiverem aí vão falar isso. Nossa, eu precisava de pelo menos mais uns 10 evangelizadores, tem pouco, né? Mas por quê? Às vezes você passa para ele que ele tem que abraçar tudo. E nem todos estão preparados para abraçar tudo. Tem pessoas que conseguem fazer pequenas porções de atividades, tem outros que abraçam a atividade inteira. E isso vai da natureza de cada um, né? Não é porque ela se interessa mais ou menos, é porque ela só consegue agir assim. A gente estava falando, antes de começar, da questão de como aprender e memorizar. Cada um tem uma forma, cada um tem um tipo, né, de aprendizado, de se colocar. Uns falam mais, outros falam menos, uns riem mais, outros riem menos. A gente vê, né? A gente vê pessoas assim por aí. Mas isso não é demérito ou mérito de ninguém. É a natureza daquele ser. Vocês falaram, eu estou lembrando de Kardec, né? Na França, quando o Espírito de Verdade convidou ele para o trabalho, né? Que ele ficou inseguro, né? E foi falado para ele, se você não se comprometer, outro fará o trabalho, né? Então, a espiritualidade não para, né? Eu acho que a segurança não é de todo negativa, né? A gente vê, por exemplo, Maria, quando o anjo falou para ela, né? Você vai engravidar. Ela, mas eu nem conheço nenhum varão, né? Então, assim, você não saber, né, o que te espera, você, diante da tarefa, você pensar, meu Deus, será que eu vou dar conta? Não é errado. Eu acho que o maior erro, o que é mais assim, talvez nem seja erro a palavra, mas eu entendo que o que não deveríamos deixar acontecer é exatamente isso que a gente está falando, né? Eu não posso. O fulano é mais preparado do que eu. Que é exatamente o que acontece com a gente enquanto espírito, né? A gente fala assim, não, o nosso objetivo é chegar onde Jesus chegou. Mas Jesus é Jesus, né? Mei é mei, né? E nós não somos por quê? Não é por falta de capacidade, né? É por falta de coragem. Estamos caminhando, né? Exato. Né? Na verdade, a dúvida, ela é benéfica. Exato. Ela te faz ter cuidado, te faz olhar por vários ângulos, te faz analisar bem a situação, te faz buscar ferramentas melhores para aquela ação. Agora, o que a gente não pode é paralisar, né? O medo é que nos paralisa. Quando a gente tem dúvida, eu vou chegar e falar assim, mas você acha mesmo que eu estou preparada para isso?
Ah, eu acho, mas eu tenho dúvida nisso, eu não sei como agir assim, eu te ajudo, né? Por isso que a gente tem que estar sempre pronto a ajudar. Eu te ajudo e aí você vai caminhando. Agora, quando você tem medo, você paralisa. Aí eu já não vou porque eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo que o resultado não seja o que as pessoas estão esperando. Às vezes é o que eu posso oferecer, mas eles estão esperando muito mais. Quando a gente percebe uma equipe comprometida, a gente percebe essa ação do coordenador, essa ação daquele evangelizador mais chegado, às vezes nem é o coordenador, é aquele que trabalha junto, que te oferece essa mão para que você tenha esse incentivo, né? Esse incentivo a continuar. A gente vê Jesus fazendo todo o tempo. Exatamente, também somos escolhidos. E assim, escolhidos a dedo, né? A dedo. A dedo. A gente tem que acreditar nisso, porque às vezes a gente desacredita, né? Eu não consigo. A gente tem que acreditar nisso. Jesus podia ter vindo, é o que a gente sempre diz, e ter feito tudo sozinho. Ele tinha como fazer isso, né? Ele podia chegar e falar assim, olha, faça isso, faça aquilo, é assim, 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 toma, estuda tudo isso aí. Não, mas ele percebeu que a gente precisava de exemplos. Ele percebeu que a gente precisava de exemplos vivos, e aí o que ele faz? Escolhe 12 com tantos defeitos quanto nós mesmos, para mostrar essa transformação que eles conseguiram. Então, isso que é a grande beleza do evangelho, é isso, é falar assim, olha, eram tão difíceis, errados, temerosos quanto vocês. Mas o que eles fizeram? Eles começaram. Eles acreditaram nesse convite. Quando ele passa e convida todos eles acreditaram. Então, a gente, como evangelizador, a gente tem que primeiro acreditar nisso, para que depois a gente possa focar o que a gente quer. Então, o que a gente quer com esse trabalho? O que eles queriam com esse trabalho de ficar andando atrás do Cristo? Só andar atrás do Cristo? Ah, isso a gente pode fazer em qualquer lugar, não precisa da evangelização, né? Eu posso ficar na minha casa falando Senhor, Senhor, Senhor. Mas eu me coloco no trabalho. Eu me coloco na função que eu fui convidada. E acreditando nisso, eu vou fazer isso com mais clareza, com mais responsabilidade, com mais entrega. E aí me veio uma passagem aqui, você falando sobre a questão de caminhar sobre o Cristo, né? Que ele mesmo fala, né? Se te pedirem o manto, entregue também a túnica. Se te convidar para caminhar 1000 passos, caminhe 2000, né? Então, se te pedirem para você ter o compromisso, seja comprometido, né? Com a tarefa, seja comprometido com Cristo, seja comprometido com o seu progresso, com o progresso daqueles que te foram confiados. Todos nós vamos responder, e isso não é para meter medo em ninguém, não, gente, né? É para a gente ter noção da grandiosidade da tarefa que nós estamos abraçando. Nós aceitamos as crianças que entram na nossa sala, nós nos comprometemos com elas, né? Então, quando eu me comprometo com o progresso daquele espírito, ou pelo menos para despertar nele reflexões que vão ser salutares para que aquela encarnação se desenvolva de maneira adequada, eu não posso de maneira nenhuma, sabe, fazer um negócio mais ou menos. Eu não posso chegar e jogar nas costas da Gisele aquilo pelo qual eu me comprometi. Era eu que deveria estar ali. E é por isso que Jesus me colocou, né? Jesus não nos conhece pelo nome. E vocês acham que eles não iam saber se eu era capaz ou não de fazer caminhar a Mariazinho, o Joãozinho, o Zezinho, o Tiãozinho? É interessante isso, porque a gente fez um estudo aqui sobre contação de histórias, e aí uma das pessoas virou e falou assim, mas vai falar de contação de história, eu tenho uma voz de Pato Donald, né? Eu não sei fazer isso, eu não vou conseguir. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, pode ter certeza que Jesus encaminhou os seus evangelizandos para a sua voz de Pato Donald. Eles querem você falando, eles sabem disso. Eles estão ali também por sua causa, porque você
é o reflexo de Jesus para eles. Então, a voz de Jesus para eles é a sua. Confia nesse chamado, né? Confia que você pode. E se você tem a voz que for, confia que essa é a melhor voz para despertar nesses corações o interesse por Jesus, o interesse pela transformação. Até mesmo eles vão olhar para você e falar assim: nossa, ela não tem condição nenhuma de cantar, mas ela faz isso com tanta boa vontade que a gente até acha bonitinho. Ou então canta junto, né? Deixa eu ajudar para ver se melhor. Eu falo muito, quem fica perto de mim na hora que eu canto as músicas da evangelização vai direto para o mundo feliz, porque ele passa por essa prova resignado, né? Mas eu sei que se ele está sentado ali ao meu lado, é porque ele precisava disso. Então a gente tem que confiar um pouco mais nesses convites, nessas ações, acreditar mesmo de coração que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com os evangelizandos mais certos possíveis, que seja um, porque nesse momento virtual a gente percebe umas pessoas falando assim: ah, mas só está entrando um, né? Só está entrando um. Que maravilha! Esse um precisava de uma evangelização particular. Você está podendo dispensar toda a sua atenção para ele. Se comprometa com esse um e faça o melhor trabalho. Talvez se ele estivesse numa sala com 10, você nem ia perceber que ele estava ali. E ele estava tão necessitado quanto os outros. Né? Então a gente tem que acreditar nisso. Acreditar no convite, acreditar que a gente pode e focar no nosso objetivo, que não é aparecer para o outro, é buscar formas. E aí, esse ser mais comprometido é aquele que vai olhar e falar assim: olha, essa criança precisa de um atendimento no diálogo fraterno. Essa criança, esse jovem, precisa de um encaminhamento, talvez, para o departamento da família. Essa criança precisa de uma assistência social. Ela está aqui passando por dificuldades materiais e que não foram percebidas. Então, é aquele ser que olha além daquela aula. E as próprias mães, a família, às vezes, já dão um feedback para a gente. Né? Na sala de aula mesmo virtual, a mãe já pediu, aliás, pediu em particular, que falasse sobre o tema mentira. Porque o menino não estava fazendo as atividades da escola online meses, e ela achando que estava tudo certo. Então, aí você vai trabalhar aquele tema e auxiliar aquela criança. As crianças que às vezes não estão entrando, a gente sempre está mandando mensagenzinha. Ah, que saudade, que pena, sentimos sua falta na aula hoje. Né? Isso aí, a gente está tentando resgatar essas crianças, né? Porque muitas vezes eles querem entrar, mas não querem. A espiritualidade inferior trabalha para eles se distraírem com milhões de coisas, para não estarem ali e ouvindo o evangelho, né? E aprendendo. Isso aí. E aí a gente, então, chega em 2021. A gente sabe de todas as dificuldades que a tarefa já tem. Nós sabemos de todas as dificuldades que os evangelizadores passaram em 2020, continuam passando. Como no início da pandemia, nós acreditamos que isso ia ser rapidinho, né? Eu não sei vocês, gente, mas eu achei que o ano ia virar e ia acabar tudo. Achei que eu estava num filme. No início, a gente acreditou que em 15 dias estávamos de volta, né? Uma folga de 15 dias, e depois a gente volta e continua. E a gente percebeu que não era assim. Depois a gente acreditou que ia mudar dezembro, 31, dia 1º, e acordar todo mundo bem. Não, na minha cabeça ia ser assim, os fogos de artifício iam levar o coronavírus, né? Infelizmente, não foi. As mudanças continuam. Continua. As reflexões e tudo mais. Né? Mas isso é sinal que nós ainda temos necessidade de continuar nessa situação por algum motivo, né? E nós... Desafios aí que ele pôs. Oi? Muitos desafios que o Marco pôs aí. Muitos desafios. Perdão. Dificuldades, não, desafios, exato. Então, se a gente tem necessidade ainda de continuar nessa situação, é importante que a gente continue refletindo o que é que a gente tem que aprender por causa disso aqui, né?
Essa situação está aqui para ensinar alguma coisa, não é à toa. Não é porque Deus não tinha nada para fazer, né? Então, meninas, qual é a mensagem para os nossos evangelizadores que continuam aí comprometidos e compromissados em 2021? O que a gente pode esperar aí desse ano de reflexões, de muito trabalho, de muito desafio, mas também de muito crescimento, de muita busca, né? E de muito aprimoramento? Que eles estejam aí com a gente, firmes, né? Que a espiritualidade nos inspire para que a gente consiga um trabalho com muito amor, né? Com muita sensibilidade, tentando desvendar aí o que é melhor para eles, o que é melhor para a gente, né? Para essas crianças, de acordo com as suas necessidades, né? Que eles possam estar, a espiritualidade possam estar junto conosco, né? Nos intuindo, e intuindo essas crianças também, os pais, a família toda, né? Unida, porque só as crianças, só a gente, né? A família é a base, né? E a família estando junto, nós cumprimos nosso papel, né? Acho que se a gente teve grandes dificuldades ou desafios ou mudanças ou adequações em 2020, a gente teve essa transformação, a gente aprendeu a fazer essa evangelização online, né? Foi uma necessidade que surgiu antes da gente estar totalmente preparado. Então, a gente teve que aprender a fazer. Então, nós fizemos, esses desafios vieram, nós fomos nos superando, nós fomos nos descobrindo mais fortes, mais preparados e mais comprometidos do que a gente imaginava, porque a gente já se imaginava comprometido, a gente já vivenciava a evangelização no nosso dia a dia. Só que a gente descobriu que isso era muito mais forte do que a gente sabia, né? Então, em 2021, a gente vai ter um outro grande desafio, que agora que a gente se preparou, a gente aprendeu, agora a gente tem que manter. Por quê? Mesmo a gente voltando em 2021, quando for para voltar, com toda a segurança, com toda a clareza, com uma fé raciocinada, né? A gente tem que lembrar disso. A gente não tem que voltar pelo simples fato da saudade. A gente tem que voltar porque é seguro para todos, né? Então, quando a gente tiver essa segurança de voltar e for bom para todos, aí a gente percebe o grande aprendizado dessa época, coletivo. Vocês vivem coletivamente, vivam coletivamente, trabalhem coletivamente, né? Eu acho que o grande aprendizado de tudo que a gente está passando é a gente se reconhecer não como individualidade, mas como seres que são filhos do mesmo pai, ou seja, pertencentes a essa família universal, e que a gente só vai chegar num ponto melhor quando todos estiverem lá também. Porque não tem quem fique no mundo feliz olhando aquele que a gente ama no mundo infeliz, né? Então, eu acho que o grande aprendizado dessa época é: vocês são seres coletivos. Vocês vivem coletivamente, vocês precisam viver coletivamente. Vocês precisam sentir a dor do outro. Vocês precisam ter um olhar sensível sobre essa dor do outro. Vocês precisam escutar mais atentamente. Precisam falar com mais clareza, com mais honestidade, né? Passou aquela época que a gente falava bonito para o outro ver. Agora a gente tem que falar o que a gente precisa falar e o outro escutar, né? Eu acho que a gente está nessa etapa de tudo mais claro. Então, esse 2021, a gente vai ter a grande dificuldade de manter tudo isso. Porque viemos de um ano onde as incertezas nos sugou muito as energias. Mesmo a gente sendo esse ser de quentura, animado, nos sugou, porque a gente estava passando por momentos de incerteza, né? Quem aqui no início conseguiu dormir uma noite inteira? A gente tem que perguntar isso, né? Raros, dormiam de cansaço, mas conscientemente a gente estava ali tentando buscar formas. Quantas oficinas de ferramentas a gente fez, né, para tentar buscar alguma que servisse para a nossa evangelização, que melhor se adequasse àquela nossa turma. Muitas. A gente se encontrava aí nos online quase todos os dias, né? Porque a gente estava na busca. Hoje a gente tem que manter, 2021 é manter.
manter acesa essa esperança, manter aceso esse trabalho, manter acesa essa vontade de estar no trabalho, manter acesa essa coletividade que a gente construiu, o se sentir tão próximo do outro, descobrir que o meio virtual não é frio, que a frieza vem do ser. Nós estamos aqui, eu me sinto totalmente próxima a todos vocês, seja quem está escrevendo no chat, seja quem está aqui na live, eu me sinto muito próxima. Então, a gente descobriu tudo isso. Agora, a gente precisa manter e ampliar. Ampliar para aqueles que a gente não está conseguindo acessar ainda, né? Para aqueles que a gente tem que ficar ligando e falando. Então, a gente vai ter que buscar alguns recursos que possam ir até essas crianças, que possam chegar até esses jovens. Na juventude, a gente tem visto muitos narrando, os jovens não estão acessando, a gente está tentando, eles não abrem a câmera, eles não falam, a gente não sabe o que eles estão passando. Isso está no Brasil inteiro, gente. Né? Então, a gente vai ter esse grande desafio, acessar esses que ainda não estão conosco, né? Acessar esses que ainda têm dificuldade de se colocar ali. Então, a gente vai ter esse desafio 2021. 2021 é a solidificação do nosso trabalho, é manter viva a evangelização, seja da criança, seja do jovem. Portanto, que venha 2021, bate no peito. Isso aí. Olha que eu cato. Bom, meninas, antes da gente encerrar, eu vou pedir para vocês irem fazendo as considerações finais de vocês, enquanto eu procuro aqui a nossa live de fevereiro. Vamos começar com a Lília? As considerações? Eu quero agradecer muito essas queridas amigas, né, de trabalho, né, que estão, assim, constante, né, estão sempre muito ativas, né, e alegres, trabalhando sempre. Agradeço muito pelo convite, pelos que participaram da nossa live aí, né, no chat, e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, esse ano que se inicia, né, tudo isso que a Gisele falou, né, trazendo muita quentura, né, muito calor humano, né, que nós estamos precisando, apesar da distância, né, que a espiritualidade nos aproxime, né, mesmo sendo de maneira virtual, né, que a paz esteja conosco, né, que nos dê muita força nesse ano. Muito agradecida. Bom, gente, eu só tenho a agradecer sempre esses convites, porque me fazem voltar aos pensamentos, né, que a gente às vezes tem, mas fica assim, espaçados, e a gente tenta juntar tudo e rever, e ver se a gente continua refletindo esses mesmos pensamentos. Então, os conceitos são muito bons para a gente voltar, então agradeço muito esse convite, agradeço demais a Lília, porque manda mensagem para a Lília, vem com a gente, vou, né, vou. É isso aí. Mas vou, tá vendo? Eu sou medrosa, mas eu vou. Mas vou, me fala como que eu vou. É assim, o evangelizador é assim. Então, agradeço muito a vocês, todos os amigos que estiveram aí conosco. Eu vi que a Cris está aí, lá de Recife, né? É uma que me manda mensagem, eu adoro falar com ela, porque eu adoro o sotaque. Né? Temos aí amigos de Juiz de Fora. Então, um beijo muito grande para vocês. Barbacena, né? Barbacena também está aí. Então, assim, beijo muito grande para vocês, agradeço muito. A gente está aqui nessa troca, na tentativa também de nos munir de argumentos e de vontade, de esperança e de energias boas para a gente continuar essa tarefa. A tarefa é muito grande, a gente sabe disso, 7 Lagoas aí. A tarefa é muito grande, a gente sabe disso, mas a gente tem que ter a certeza que nós não estamos desamparados nunca. Estamos ali na sala com os nossos evangelizandos, virtual ou presencial. Junto deles tem os seus mentores, tem os mentores que acolhem as nossas escolas de evangelização, tem os mentores maiores que estão por conta da evangelização em todo o planeta. Temos Jesus, nosso irmão maior,
que está ali, nos convidou, sabe do que a gente pode, sabe nos capacitar quando a gente quer. Então, se a gente se colocar nessa tarefa com responsabilidade, com entrega, a gente não vai estar sozinho nunca. Temos amigos encarnados aí que estão sempre à nossa disposição para nos acolher nas nossas dúvidas, nas nossas certezas e nas nossas faltas, nos nossos acertos. A gente vai interagindo e crescendo cada vez mais. Então, agradeço muito a vocês. É assim que a gente cresce. Muito obrigada. Eu agradeço todos os momentos a Deus por essas oportunidades. Ah, vocês são tão bonitas. Desligando o alarme aqui, que deu de tocar agora, sem vergonha. Tem É o mundo virtual. Vou fazer o quê, né? Os convites para vocês. Vocês acharam? Não tem jeito da nossa carinha sair no fundo, viu, gente? Ó, a carinha fica. É pra gente bater palma. Isso. Esse é um grupo das meninas de Araxá. As meninas fundaram esse grupo. É um grupo de estudo, tá? De uma apostila da FEB. E essas meninas resolveram abrir esse grupo para o Brasil inteiro, porque elas perceberam da dificuldade, né, de alguns evangelizadores em alguns lugares mais distantes, não estão tendo grupo de estudo e tal. Então, elas abriram, e aí eu, lógico, entrei, né? Tô lá no grupo, e aí nós estamos aqui divulgando. Esse é o endereço do chat, mas nós vamos colocar também esse endereço aí no chat por escrito, para que vocês possam fazer parte desse grupo, tá? As reuniões são todas as terças-feiras, 7h30 da noite, tá certo? E aí vocês podem vir. Tem um escritinho aqui, mas eu acho que é isso mesmo, não é? É isso. Eu não estou conseguindo ver o escrito. 20 horas. 20 horas? Então, perdão, é 20 horas. Meia hora, errei por meia hora. E a nossa live de fevereiro... Ah, não, na live não. Live o analiso de quem está falando. Esse aí é um convite para a semana que vem, minha gente, ó. Gisele vai estar fazendo com a gente o estudo de quem é você na evangelização. Gi, explica para nós como é que vai ser esse estudo. Fala um pouquinho desse estudo para nós. É uma oportunidade de a gente buscar no Evangelho esses exemplos e as características desses evangelizadores, desses apóstolos, na tarefa com Jesus. Eles foram convidados, mas cada um tinha a sua característica e todos eles foram valorizados nessa característica. Então, a gente vai buscar em cada um deles o exemplo e o móvel da nossa ação. A gente vai buscar em cada um deles o que nos leva a evangelizar também. Vamos falar dos apóstolos de Jesus e do que eles tinham a oferecer a essa tarefa, para a gente perceber que a gente, às vezes, não tem todas as características, mas a que a gente tem é super importante. Pois é, estão todos convidados, nós vamos colocar aí também no chat, né, o caminho para vocês fazerem a inscrição, tá certo? Lá no Google Forms, vai ser dia 23, também não estou conseguindo ver aqui o horário. Tem aí? Das 14 às 17. Às 17 horas, exato. Pois então, aguardamos por vocês. Eu estou esperando o meu produção achar da live do mês que vem. Mas eu vou falando e vocês vão acompanhando aí nas redes sociais. Você tem aí, Gi? Manda para mim o... Tem não? Ai. Bom... A partir do mês que vem, nós vamos começar com uma série de lives falando sobre planos de aulas e projetos na evangelização. Vai ser mais de uma live, né, com esse intuito. E nós vamos trazer também algumas experiências, né, de planos de aula, de projetos, que vão ser bem legais. A pessoa vir aqui falar ao vivo, né, sobre o projeto que ela implementou, sobre o plano de aula que ela implementou, tá certo? Então, serão séries de lives, tá? A do mês que vem vai ser no dia 20,
tá certo? Já está até marcado no terceiro sábado do mês. Sempre nós vamos entrar no terceiro sábado do mês, a não ser que haja aí alguma eventualidade, né? Mas estejam conosco, acompanhando nas redes sociais, a gente vai fazer divulgação, tá ok? E quem quiser entrar no grupo e fazer parte do nosso estudo, que seja muito bem-vindo, vamos receber vocês de coração aberto. Eu queria agradecer a presença dessas duas lindas, né? Que, como sempre, a gente fala assim, e aí, vamos? Claro, vamos sim. Eu adoro isso. Se vocês tiverem também, pessoal, grupo de estudo, um evento de estudo, bem legal, manda pra gente, a gente divulga na live, tá certo? Para ajudar vocês. Quem foi que o Marcos colocou aqui, documento orientador? Alguém sabe? Eu não estava acompanhando o chat. Documento orientador, pessoal, da FEB. Tem subsídios e diretrizes, tanto da juventude quanto da infância. É bem legal para a gente estudar nos grupos, né, de evangelização, tá certo? E a gente aguarda vocês no próximo mês, dia 20, com muita coisa boa, plano de aula, projeto, vai estar todo mundo online. Uhul! Quem vai fazer a prece para nós hoje? Ah, não, peraí, deixa eu mandar um beijo gostoso para quem esteve com a gente hoje, do Recife, de Minas Gerais, da Bahia, todo mundo lindo. Nós fazemos parte de uma mesma família e esse trabalho é feito para vocês. Se não tivesse evangelizador assistindo, com certeza a live falando de evangelização já teria acabado. Tá certo? Então, um beijo gostoso. Muito obrigada. E a Lilian fará a prece de encerramento para nós hoje. Então, vamos fechando os nossos olhos. E imbuídos desse amor maior, dessa transformação maior, dessa transformação que nós buscamos a cada dia, né? Nesse trabalho maravilhoso que é o trabalho do Cristo, como evangelizadoras, agradecemos imensamente essa oportunidade e pedimos ao Pai que nos abençoe neste ano que se inicia, para que possamos estar unidos cada vez mais neste grande ideal, levando a mensagem do Cristo para onde formos. Que gotinha em gotinha, essa sementinha pequena, ela possa ser espalhada, né? Para todos os cantos. Que Jesus abençoe a todos os evangelizadores, a todos que têm o propósito de trabalhar em favor do Evangelho, né? Que o Senhor esteja conosco nesse trabalho, hoje e sempre, abençoando, intuindo, né? Não só nós, mas todos aqueles que estão querendo, mas que ainda não se veem preparados para o Evangelho, né? Para um comprometimento maior, né? Que a espiritualidade possa intuir esses nossos irmãos, né? E abençoe a todas as crianças, os jovens, todos aqueles que ainda se encontram escondidos, né? Em suas casas, e muitas vezes nem sempre estimulados, né, a esse evangelho, mas que Jesus possa resgatar com força, né, essas crianças, esses jovens, para um maior entendimento, para um aprendizado, né, para o conhecimento, né, desse evangelho maravilhoso, que é o evangelho de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada lar, né, que hoje esteja aqui presente, né, esteve aqui participando. Que Jesus abençoe hoje e sempre. Assim seja. Antes da gente encerrar, a minha salvadora me mandou, gente. Obrigada, Aninha.
Quando vocês virem, então, a hora que ela quiser entrar, entra, né? Essa é a arte da nossa live, da nossa série de lives, né? Então, todas as lives contarão com essa arte, tá ok? Quando vocês virem nas redes sociais, somos nós, tá certo? Beijo no coração de todo mundo. Cadê a mão? Fiquem com Deus. Fique com Deus.